Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 18 de julho de 2012. Estamos há 157 dias lendo a Bíblia juntos. Continuaremos nossa leitura na carta aos Efésios e hoje estudaremos o capítulo 4. Esse capítulo inicia a chamada seção prática da carta. Isso não quer dizer que esteja desconectado da seção teológica. Pelo contrário, cada uma das exortações que Paulo fará aos Efésios tem como fundamento o ensino doutrinário apresentado sobre o plano de Deus na redenção dos gentios em Cristo Jesus. Além disso, diversos conceitos teológicos também serão expostos nestes capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 3, Paulo afirmou a sua disposição em sofrer o aprisionamento em Roma por causa da pregação do Evangelho aos gentios. As suas tribulações não deveriam levar ao desânimo, porque, mesmo preso, Paulo sabia que o ministério da palavra progredia, porque se baseava no poder de Deus em realizar o seu plano eterno, através do Filho e do Espírito Santo, e não nas habilidades de quem quer que seja. Após orar, então, pelo fortalecimento do Evangelho e daquela igreja através da plena compreensão do amor e do poder de Deus, manifestados na vida da igreja e na unidade da igreja, Paulo se dirige aos Efésios rogando que busquem viver de acordo com os valores dessa vocação cristã. A palavra rogar é um pedido enfático, um pedido que exige toda a dedicação ou toda a atenção daqueles que estão ouvindo. O ponto-chave dos versos 1 e 6 é a unidade. Esse é o modo digno da vocação a que nós somos chamados. As virtudes recomendadas são aquelas necessárias para que superemos as nossas diferenças e as divisões e as fraquezas que causam conflitos e divisões entre nós. Paulo, então, vai falar aqui a respeito da humildade, da mansidão, da longanimidade, do suporte uns aos outros em amor, da preocupação que nós devemos ter, de manter, de nos esforçar para preservar a unidade do Espírito através da paz. Isso não é fácil. Note que o texto fala de esforço diligente, um grande esforço para preservar a unidade do Espírito. E note também que Paulo diz preservar e não criar. A unidade é um fato. Por isso Paulo passa nos versos seguintes a demonstrar isso. Há somente um corpo, um Espírito, também temos uma só esperança da nossa vocação, há apenas um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, que é Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos que reconhecer que a unidade é aquilo que Deus produziu em nós através da redenção. O que acontece é que muitas vezes os nossos atos atentam contra a obra redentora e procuram dividir aquilo que Deus uniu. No capítulo 5, nós vamos falar do casamento, novamente, como um exemplo, como um modelo daquilo que Deus está realizando em nós. Mas antes disso, a partir do verso 7, Paulo descreve os recursos espirituais que promovem essa nossa unidade. Ele fala que a unidade provém da graça concedida pelo dom de Cristo, que desceu do céu, enfrentou a morte, e depois subiu ao céu e conquistou dons aos homens. Esta ação de Cristo, tendo descido e tendo subido aos céus para encher todas as coisas, é a razão básica pela qual existe uma igreja que glorifica o nome de Deus através da sua unidade. O outro elemento importante para a preservação da unidade da igreja são os obreiros do Evangelho. Paulo descreve aqui os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Cada um na sua função, cada um com o seu ministério específico, tem sido responsável por conduzir a igreja de acordo com a vontade de Deus. Os apóstolos receberam a origem do Evangelho. Os profetas a confirmaram,
tanto no Antigo Testamento quanto aqueles que estão no Novo Testamento, os evangelistas a divulgaram. E os pastores e mestres têm confirmado no coração dos crentes a mensagem salvadora de Cristo Jesus. O objetivo do trabalho destes homens, do ministério destes homens, é descrito numa série de resultados que são apresentados em sequência. Paulo fala a respeito do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço que tem que realizar, que esse serviço é a edificação do corpo de Cristo. Essa edificação, então, promove a unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, passamos a crer e a conhecer as mesmas coisas através do trabalho daqueles que estão nos ensinando e nos conduzindo na fé. Também alcançamos todos, ou progredimos todos em direção à maturidade, à idade adulta cristã, ao crescimento que nos leva a termos posições firmes e conhecidas, ao invés de sermos meninos, que são levados de um lado para outro, a partir de cada doutrina, ou cada pensamento, ou cada ideia que possa surgir. Tudo isso procura promover o seguimento da verdade em amor. O comprometimento dos crentes com a verdade, que está conduzida, que é manifestada nessa qualidade, nessa virtude divina, que é o amor. E que promove, então, a autoedificação do corpo de Cristo. Agora, não apenas os evangelistas, pastores, mestres, apóstolos contribuem para a edificação do corpo de Cristo, mas cada parte, realizando o seu trabalho, o seu papel, coopera para o crescimento e para a edificação desse corpo em amor. A partir, então, do verso 17, Paulo desafia os efésios a demonstrar essa diferença, não vivendo mais como vivem os gentios. Os gentios vivem seguindo seus próprios pensamentos, despreocupados com as coisas celestiais, entregues aos pecados e às coisas corrompidas e impuras. Nós, pelo contrário, devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano e da mentira. Nós seguimos a verdade. Devemos então renovar o nosso entendimento e nos revestir do novo homem, que é criado por Deus, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, que são resultados da verdade, que são os frutos da verdade na nossa vida. Assim, Paulo conclui o capítulo 4 com uma lista de ações práticas que cooperam para a unidade da igreja. Cada uma dessas recomendações tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso irmão e devem ser observadas com todo cuidado, para que a unidade do Espírito seja preservada no vínculo da paz. O texto, então, nos orienta a abandonar a mentira, falando a verdade com o próximo. Ainda que possamos nos irar, evitar o pecado e, principalmente, evitar que a ira crie raízes no nosso coração. Não devemos dar lugar ao diabo. A palavra significa adversário, aquele que produz contenda. Não devemos furtar. Pelo contrário, trabalhar para o nosso sustento e ajudar aquele que tem necessidade. Nossas palavras não podem ser torpes, mas devem produzir edificação. Elas devem transmitir graça àqueles que estão ouvindo. Nossa disposição deve ser de alegrar e não de entristecer o Espírito Santo, que produziu a unidade em nós, segundo o tema deste capítulo. Nós somos separados por esse Espírito para o dia da redenção. Então, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícias, todas essas coisas têm que ser lançadas fora e têm que ser abandonadas por nós em nosso procedimento. Ao contrário, devemos ser benignos, compassivos e perdoadores, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Todas estas ações são necessárias para que a unidade da igreja seja preservada. E cada uma dessas ações produzirá bom efeito para a edificação da igreja.
Ao ler o capítulo 4, pense em algumas coisas importantes que este capítulo quer nos fazer refletir. Primeiro, ele nos pergunta que esforço estamos fazendo pela unidade da igreja. Qual tem sido a nossa contribuição para que esta unidade se fortaleça, seja preservada e seja mostrada ao mundo? Quais são as ameaças que a nossa igreja tem sofrido para que a unidade seja colocada de lado, para que haja divisões ou separações entre nós? Qual é o nosso aproveitamento do ministério daqueles que estão ensinando na igreja? Os pastores, os professores, os líderes de sociedade, todos aqueles envolvidos em alguma forma na instrução da igreja. Como nós temos recebido o trabalho desses irmãos e temos aproveitado o esforço deles em conhecer e ensinar o Evangelho? O texto também nos pergunta se o nosso amadurecimento espiritual tem contribuído para a edificação da igreja. Não somos apenas receptores de ensino, mas somos pessoas que têm que estar envolvidas na produção de crescimento, na produção de valores e de ações que ajudem a igreja a se fortalecer na unidade da fé, no conhecimento de Cristo e no amor. Por fim, quais têm sido as nossas ações e atitudes no relacionamento com os nossos irmãos? Temos buscado aquelas coisas que promovem a edificação, a unidade e a paz? Ou temos atentado contra ela através de atitudes externas ou internas ao nosso coração? Quando Paulo escreveu a carta, esse capítulo 4 aos Efésios, começou fazendo um pedido, um rogo. Começou fazendo uma súplica para que aqueles irmãos estivessem atentos a estas coisas. Esta mesma súplica, este mesmo rogo é feito para cada um de nós nesse dia. Respondamos com alegria e com disposição, com diligência ao pedido feito pelo apóstolo Paulo. Vamos orar? Concede-nos, ó Deus, a graça de sermos pessoas que contribuem para a unidade da igreja. Pessoas, ó Deus, que estão sendo edificadas, pessoas que estão edificando, de forma a demonstrar que existe apenas uma fé, um Senhor, uma igreja, que o Teu Espírito, ó Deus, nos chamou para vivermos de modo diferente daquele que vivem os gentios, para que pudéssemos andar juntos, honrando e glorificando o nome do Senhor com o nosso pensamento e com as nossas ações. Ajuda-nos, ó Deus, a contribuir. Ajuda-nos, ó Deus, a cooperar com a edificação e com o crescimento, ó Deus, espiritual de nossa igreja. E que a unidade dos Teus filhos seja a marca que mostra ao mundo que o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para a nossa redenção. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.